Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, pouca gente se atentou a um detalhe na coletiva de apresentação do Rogério Ceni sobre o Rogério falando do Cauli. O Cauli, que é tecnicamente hoje, quando a gente olha pro time do Bahia, pro elenco do Bahia, é sem sombra de dúvidas o melhor jogador disparado daquele elenco. Acho que o Luciano Juba chegou agora também. Fica próximo do Cauli, mas o Cauli é diferenciado demais. É um baita de um jogador. E o Rogério foi questionado sobre como jogaria sem um Cauli, quais seriam as opções. E, cara, o Rogério Ceni, ele deu uma aula na resposta que pouca gente se atentou. E nessa resposta, além dele ter falado do Cauli, ele mostrou como é um técnico preparado, como é um técnico que, em tão pouco tempo de acerto com o Bahia, já conhece a forma de jogar dos jogadores, já sabe, já está muito bem esquematizado na cabeça dele o que fazer para ajudar o Bahia a se manter na Série A. E nesse vídeo eu vou decifrar isso e vou mostrar para você o que é que o Rogério falou e vou explicar para você o que é que ele mostrou com essa resposta dele com relação ao Cauli, né, que é o melhor jogador do Bahia disparado. Só quero pedir para você o seguinte, não está inscrito aqui, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que a gente tá trazendo conteúdo aqui todo dia do Bahia, meu querido. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol do Bahia, você tá vendo aqui no canal do Luna. Então, pô, dá essa moral pra gente aí. Tem gente que fala, Luna, pô, vai trazer conteúdo do Bahia, dá menos audiência. Beleza, mas eu sei que tem muita gente que tá gostando, elogiando, então não vou deixar de trazer esse conteúdo para você. Se você tá chegando agora, te inscreve, dá essa moral pra gente aqui, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui é conteúdo imparcial. Aqui a gente traz alguns detalhes que muitas vezes outros canais nem prestam atenção nisso. Então dá essa moral pra gente, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que você vai ajudar demais a gente. Bora lá, sem perder muito tempo, né? O Rogério Ceni, ele é um técnico que ele se preparou para ser técnico de futebol. A gente vê que vários jogadores, quando finalizam a sua carreira, finaliza a carreira no mês, com 3 meses já vira um técnico de futebol. Né? E a gente sabe que você ser um jogador de futebol não necessariamente vai te ajudar a ser um bom técnico de futebol. Requer estudo, requer preparação, requer estágio, ele vai requerer de você também todo um know-how para que você possa ser um técnico de sucesso, tá? A gente não tá falando aqui de um técnico ok, é um técnico de sucesso, que o Rogério Ceni, na minha visão, é um técnico de sucesso, né? Já conquistou o Campeonato Brasileiro, Supercopa, Campeonato Regional, então mostra que é um técnico de muita qualidade. E ele, nessa resposta que ele deu sobre o Cauli, ele mostrou como ele está preparado para dirigir o Bahia. Dá uma olhada aí. 3 vezes do que essas 16 partidas em 3 meses que restam do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Rogério. Manuel Nascimento, do Rádio Transamérica. Questão de jogadores. Eu vi você pedindo a Cauli que ele retornasse o mais breve possível dentro da possibilidade. Vocês estão filmando muita coisa lá. Esse jogador, todo mundo sabe que é hoje o principal jogador do Bahia em termos de mídia e até do próprio futebol em si. O que é que você pode, nesse exato momento, sabendo que ele tem mais ou menos um mês para voltar, você ter um jogador que pelo menos faça alguma coisa parecida com o que Cauli vinha fazendo? Ele é um jogador bem específico, eu acho que aí é um mérito de quem foi o scout que avaliou ele para ter trazido, porque até antes não se falava tanto no Cauli. Então aí também você tem o mérito, né, de quem o trouxe. Né? Uma pena a gente não poder usufruir dele nesse momento, mas o importante é que ele retorne bem, e nós vamos encontrar uma maneira, às vezes de forma até diferente, porque ele é um menino muito talentoso realmente, mas nós vamos encontrar uma maneira de continuar sendo competitivo mesmo com a ausência dele. Eu acho que em breve, daqui 3 ou 4 jogos, nós vamos poder contar com ele também já treinando e fazer uma avaliação melhor. Mas é um jogador talentoso, um meia de muita qualidade, gosta de jogar por trás do 9, vir de fora para dentro, ele pode fazer, acho que várias funções. É um jogador interessantíssimo. Pois bem, meu amigo, como você viu, cara, tem muita coisa que a gente pode falar aqui. O primeiro ponto, que é uma coisa que eu nem falei nos outros vídeos, o Rogério Ceni está muito preparado para uma coletiva de imprensa. A gente vê hoje que vários técnicos se exaltam, ficam irritados, e nessa coletiva teve sim algumas cascas de banana que colocaram ali para o Rogério Ceni.
mas ele soube se sobressair por todas essas respostas. Isso por si só já é muito importante, tendo em vista os problemas que a gente vê alguns técnicos aqui mesmo em Pernambuco, né, com relação à coletiva de imprensa. É a primeira coletiva? É a primeira coletiva, mas ele já deixou uma baita de uma boa impressão. Sobre o Cauli, cara, você percebeu como ele falou? Um jogador que cai por dentro, cai por fora. Então, assim, você percebeu como ele trouxe alguns detalhes do Cauli que só consegue enxergar quem de fato está estudando o Bahia? Então você vê que era um cara que ele meio que já estava se preparando para ser um técnico do Bahia. Então você vê que ele já conhece o jogador, ele sabe da importância do jogador, ele sabe como quer jogar com o jogador. Coisas que a gente não conseguia enxergar no Paiva. O Renato Paiva, quando dava uma coletiva, ele deixava as respostas muito rasas com relação ao Cauli, né? E eu acredito que muitas vezes o esquema tático do Cauli acabava prejudicando o próprio Bahia, porque eu percebia que às vezes ele estava muito distante dos jogadores, às vezes eu via que o Cauli estava muito mais recuado, ele deveria estar um pouco mais avançado. Claro, não foi em todas as partidas, mas eu percebia isso. Se pegar, inclusive, aí, eu nem vi, mas se pegar um mapa do calor do Cauli aí nas partidas, você vê que ele deveria estar mais próximo da área. Um jogador que tem num passe, ele decide. Então você vê como o Rogério ele já entende muito mais do que o Renato Paiva do futebol do Cauli, mesmo sem estar no Bahia, né? Estando no Bahia há tão pouco tempo, que é diferente do Renato Paiva, que está desde o ano passado no Bahia, né, cara? Então você vê como é um cara que ele entende o futebol do Paiva, do Cauli. E, cara, esse ponto é principal, tá? Em tão pouco tempo, o Rogério Ceni ele conseguiu entender o jogo do Bahia, né? Porque ele vai estrear amanhã, é um jogo importantíssimo para o Bahia, fora de casa, contra o Curitiba. Um triunfo tá vendo que eu tô falando triunfo, né? Tá vendo que eu tô falando triunfo. Um triunfo é extremamente necessário. É um adversário que te dá totais condições de conseguir um triunfo fora de casa, até porque o Curitiba não tá bem no campeonato. Para mim, o Curitiba tá basicamente rebaixado ali, né, dentro do que fez, ou seja, um time cheio de dinheiro e rebaixado. Esse é papo até para um outro vídeo, mas você vê que é uma oportunidade do Rogério Ceni ele conseguir o seu primeiro triunfo, né, como técnico do Bahia, como líder do Bahia. Então, é a importância, o Rogério Ceni ele sabe disso. Então você vê que o que é que ele fez? Ele deixou um clima muito bom com os jogadores, ele deixou um clima muito bom, sem dúvidas, com os jornalistas, e ele passou a impressão, para mim particularmente, de que sabe exatamente o que fazer para colocar o Bahia nos trilhos dos triunfos. Então isso é muito importante quando a gente fala de técnico preparado. E ele não está dando desculpa, ele falou, inclusive eu falado sobre Sul-Americana, e ele falou, Sul-Americana é uma parada interessante, mas o primeiro objetivo é manter o Bahia na Série A. Né? E isso é importantíssimo, sabe? Porque você dá um discurso para o torcedor verdadeiro. Você não está enganando o torcedor, né? Vamos correr para conseguir manter o Bahia na Série A. Se por acaso tiver a oportunidade, a gente vai brigar por isso. Então, ele traçou metas, traçou etapas, que por mais que sejam coisas óbvias, era algo que a gente não via com o Renato Paiva. Não, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Não, estamos fora do Z4. A gente não conseguia ver perspectiva de futuro, principalmente nas palavras do Renato Paiva. Então, que bom que o Rogério chegou dessa forma. Muita gente está falando assim, eu estou ansioso para ver esse novo Rogério Ceni, mas eu não estou ansioso para ver o novo Rogério Ceni. Eu estou ansioso para ver o Rogério Ceni mais maduro. Ele me mostrou uma maturidade muito grande e cabe exatamente com o momento que o Bahia está precisando. Maturidade, serenidade e o principal, saber o que está fazendo. E eu acho que isso o Rogério deixou uma cartada para a gente nas entrelinhas, que sabe exatamente o que vai fazer para colocar o Bahia nos trilhos. Essa foi a minha opinião, essa foi a minha impressão nessa coletiva e principalmente nessa resposta com relação ao Cauli. E eu quero ver tua opinião, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber, quero que a gente debata aqui, então bota aqui teu comentário aqui. E é claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra. Lembrando que amanhã, acabando, né, o jogo do Bahia, eu vou trazer já o pós-jogo com todas as informações da estreia do Rogério Ceni, tá bom? Um abraço para vocês e coloca nos comentários também qual é o tipo de vídeo que você gosta sobre o Bahia também, que aí eu vou estar me preparando aqui para trazer para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, agora sim, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.